Fala, meus queridos, tudo beleza? Vamos de 15º hoje, Universidade Estadual de Goiás, 2016. Um problema de cinemática, ele dá um gráfico de velocidade por tempo, repare. Ele coloca aqui o comportamento da variação da velocidade de um móvel feito em 4 segundos e pergunta, repare. As informações obtidas na leitura do gráfico permitem dizer que... Vamos lá para a primeira, ó. A velocidade inicial é 12 metros por segundo. Meus queridos, na verdade a velocidade inicial é menos 12 metros por segundo, que é no tempo igual a zero. Significa que ele estava num movimento retrógrado, ele estava no sentido oposto aos positivos da trajetória, tá? Ele estaria voltando numa trajetória, tá? Então aqui, se ele dissesse que o módulo da velocidade inicial é 12, ia estar ok, mas não é 12 porque é menos 12, então essa aqui já vai para o brejo. Beleza. Vamos para outra. Ó. A velocidade é nula em 2 segundos. Vamos ver o que foi acontecendo aqui. Ó. Ele saiu no T0, menos 12. O módulo da velocidade foi diminuindo. Repara, ó, foi diminuindo até chegar em 2 segundos aqui. Ó. E a velocidade é zero. Então, de fato, essa é a alternativa correta. Só que vamos dar uma analisada nas outras para a gente fazer uma discussão um pouquinho mais aprofundada. A velocidade final, vamos para C, ó. A velocidade final é de menos 12? Não, a velocidade final, ó, que é no tempo igual a 4 segundos, ela é igual a 12 metros por segundo, tá? É positiva, então essa aqui está errada também. Ela vai embora, não está correto isso. Beleza. Opa. Vamos riscar ela. D. O espaço percorrido foi de 12 metros. O que é espaço percorrido, meus queridos? Espaço percorrido é uma distância percorrida total, né? É o quanto ele de fato andou, o quanto estaria registrado no odômetro desse móvel, por exemplo. E a gente sabe que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico entrega justamente o quanto, né, ele andou, né? Ou seja, um deslocamento ou uma distância percorrida. Se for deslocamento, a gente tem que contabilizar a área do gráfico que está acima do eixo como sendo positivo e que está abaixo do eixo como sendo negativo. Então, se ele tivesse perguntado o deslocamento sofrido por ele, a gente vai ver que vai dar zero, né? Porque aqui a gente tem uma área que é igual a essa área, ó, que é considerada negativa, então o deslocamento dele foi nulo. Mas o quanto ele percorreu, ou seja, qual foi o espaço percorrido por ele, é o módulo dessas áreas. Aqui, ó, ele andou, então vamos chamar isso de área 1, ou seja, um deslocamento numericamente igual a um deslocamento aí de 2 a 4 segundos, delta S1. É a base desse triângulo, 2, né, 4 menos 2, vezes a sua altura dividido por 2. Isso aqui resulta em 12 metros. Beleza? Aqui, ó, quanto que ele andou efetivamente, o espaço percorrido? Também, repare que o módulo, né, vai entregar 2 vezes 12 dividido por 2. 12 metros. Então, de fato, o espaço percorrido, quanto ele andou, efetivamente foi 12 mais 12, que foi 24. Então, essa aqui vai para o brejo. Tá? Só fazendo uma observação, que o deslocamento dele foi nulo. Por que foi nulo? Porque, olha só, aqui, no t igual a zero, ele estava com menos 12 metros por segundo, em 2 segundos, ele parou e ele começou a ir para o sentido positivo da trajetória, ó, no movimento progressivo. Tá? Então, o que aconteceu aqui efetivamente? No t igual a zero, vamos colocar aqui, ó, ele estava com menos 12, então se aqui for o positivo da nossa trajetória, ó, ele estava com menos 12 metros por segundo. Depois de 2 segundos ele parou. Olha aqui, ó, V igual a zero. A gente está nesse ponto aqui. Legal? E depois ele começou a acelerar, só que no sentido oposto. Repare que a velocidade começa a ser positiva de novo. Então ele começa a acelerar até chegar aqui, ó, nesse tempo igual a 4 segundos, com uma velocidade de 12
metros por segundo. Como a inclinação desse gráfico não muda, significa que o módulo da aceleração é sempre igual. Então ele percorreu espaços iguais para voltar da trajetória até chegar nesse ponto. Então, se ele saiu de um ponto, fez o percurso que fez e voltou no mesmo ponto, o deslocamento dele foi nulo. Tá? Então, o deslocamento é espaço final menos o espaço inicial. Se o espaço final coincide com o espaço inicial, significa que o deslocamento foi nulo. Então, essa é uma discussão importante a ser feita. Porém, o espaço percorrido não foi de 12, mas sim de 24 metros. E a aceleração dele? Meus queridos, a aceleração, a gente tem que calcular a variação da velocidade em relação ao tempo que ele sofreu essa variação da velocidade, não é? Então, vamos ver, ó. A gente pode ver aqui, ó. Vamos pegar nesse trecho aqui, ó. O ΔV dele e aqui o ΔT dele. Lembrando que a aceleração é igual à variação da velocidade pelo tempo. Bom, velocidade final 12 metros por segundo, menos a inicial 0, né, nesse tempo aqui que a gente está pegando. Então, dividido pelo tempo que ele fez isso, 4 menos 2, ou seja, 2 segundos, a gente vai ter aqui uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado nesse trecho. Tá? Nesse trecho aqui em vermelho, repare, a gente pode calcular também. Como a inclinação desse gráfico ela não muda, significa que como essa tangente, né, tangente, ou seja, esse ângulo representa justamente a aceleração, então significa que a aceleração aqui também vai ser igual. Mas aí você vai perguntar, poxa, mas aqui ele estava retardado, por quê? Porque ele saiu aqui ó, de menos 12, foi para menos 11, menos 10, até parar, ele estava retardado. Sim, ele estava retardado. E vamos fazer esse cálculo para você ver o que vai acontecer ó, nessa região aí. A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. A velocidade final é zero, porque ele parou nesse ponto. Ó. Menos a inicial é menos 12. Dividido pelos 2 segundos que ele fez essa parada, então a gente vai ter ó, menos 12 é 12. Positivo dividido por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Aí você vai perguntar, nessa região onde está o asterisco aí desse triângulo, ele estava retardado, porque o módulo da velocidade foi decrescendo. Então, como é que essa aceleração aqui está sendo positiva? Meus queridos, isso é um problema conceitual, porque veja, se um móvel está numa trajetória qualquer, né? Vamos supor que ele esteja aqui, ó, no sentido dos negativos, porque os positivos estão para cá. Então ele tem uma velocidade menor do que zero. Tá nesse sentido aqui. Ó. Se ele está retardado, significa que a aceleração está contrária à velocidade. Por quê? Porque deve existir uma força resultante desse lado aqui, ó, que gere essa frenagem. Então faz sentido que a aceleração tenha um sinal contrário à velocidade. Então se aqui as velocidades são negativas, a aceleração vai ser positiva, por mais que ele esteja retardado. E aí você pode verificar essa mesma realidade ali para o caso dos 2 aos 4 segundos, porque ele está acelerado. Então a velocidade e a aceleração terão o mesmo sinal também. Se a velocidade é positiva, a aceleração também o será. Legal, né? Então isso aqui está errado. Eu quis discutir item a item com vocês, mas de cara a gente já poderia perceber que a alternativa correta é a B, porque ele parou justamente em 2 segundos para começar, então voltar naquela trajetória. Legal, né? Galera, eu deixo aqui um abraço a vocês, desejo uma ótima semana e a gente se vê amanhã. Até já!